Boa noite, pessoal que também está em casa através do Face e da Seara. Deixa eu começar a nossa noite lendo um trechinho do Evangelho no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Uma rainha da França, 1863. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinha sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. A espiritualidade fala que o nosso pior vício da atualidade é a gente ser indiferente com o outro. Mas por que será, né? Porque o indiferente, às vezes, não está fazendo mal, não está fazendo intencionalmente. A gente não percebe o quanto que as nossas atitudes irradiam. A gente não percebe que aquele nosso jeitinho estúpido de ser, né? Aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu sou tão verdadeiro. Eu sou uma pessoa sincera, né? Ela não vê que ela está praticando o sincericídio, né? Quase um suicídio em forma de palavras, né? Que a pessoa não tem o freio sobre si. Por quê? Não lhe importa o que o outro sente, o que o outro vai perceber, né? O que o outro pode se incomodar. Ah, mas Yara, a gente não tem aprendido muito, não se fala muito, que a gente não tem que levar em consideração tanto a opinião do outro. Olha como a gente está meio maluco, né? Então, é para levar em consideração ou não é para levar em consideração o que o outro acha? Veja, isso está dizendo que o nosso livre-arbítrio não é linear. Ele sofre flutuação de acordo com o objetivo, com a circunstância. Então, até onde eu tenho que me importar com o que o outro sente? Quando eu estou machucando, né, gente? Quando eu estou lesando. Quando eu não percebo que eu faço no outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Olha que simples, gente. Mas e quando que eu não tenho que levar em consideração? É quando o outro me lesa. Quando o outro, na sua atitude egoísta, e às vezes insensível, né, julga, precipita. Então, olha o bom senso, como ele tem que estar atuante na nossa cabeça. Olha como não dá para ser ferro e fogo. A gente tem que ter um jogo de cintura muito importante na reflexão. E eu acho que uma das contribuições mais bacanas do Espiritismo, é do cristianismo de forma geral, mas o Espiritismo vem contribuir, é ajudar a gente a pensar. E pensar, gente, vamos combinar que dá trabalho, hein? Porque repetir pensamento é fácil, basta assistir uma novela. Pega o noticiário sanguinolento, é fácil também, você está repetindo. Pensar é uma situação um pouquinho mais complexa. Eu tenho que medir consequência. Muitos de nós já fomos chamados a viver o reino de Deus. Que bonito isso, né, gente? Já fomos convidados. Yara, mas por que eu não sou feliz? Por que parece que minha cabeça uma hora está no céu, outra hora está no inferno? Por que eu oscilo tanto? Vamos lembrar que o convite foi feito. A partir de quando? A partir do momento que a consciência começou a nos advertir. Yara, cuidado, aí não. Você já conhece que aí machuca. As consequências, mesmo que a sociedade está falando tudo bem, eu já sei dentro do meu espírito que não está tudo bem, que eu não posso ir. Então esse é o convite. O reino de Deus é uma atitude interna da nossa alma.
Devo ou não devo? Não é se eu posso ou não posso. Poder a gente pode, né, gente? Agora, depois, semeadura, eu tenho que colher. Então, a intenção é o seguinte: o nosso espírito, quando chega esse momento de começar a tomar consciência, que a consciência começa a pesar, muitas vezes nasce uma resistência à mudança, que chama melindre. O que é melindre? É a gente lembrar, espiritualmente, quer dizer, está marcado alguma questão de culpa dentro de mim. Eu ainda não me conciliei com a vida, mas eu faço uma bela fachada social. Eu vou aqui, né, vivendo os nossos reinos na terra, vivendo as nossas ilusões, e vou disfarçando a minha consciência. Mas basta que uma crítica, uma negativa da vida, eu me sentir frustrada, não ter os meus caprichos atendidos, o que acontece? Eu fico melindrada. Mas melindre não é tristeza, viu, gente? Melindre é raiva. É uma raiva contida. E o que vai acontecer comigo? Eu vou baixar o padrão vibratório. O nosso estudo de hoje vai falar da importância de se ligar a Deus, para que a gente tenha mais saúde. Mas, Yara, eu vejo muitas pessoas que são tementes a Deus, que vão na igreja, vão no centro, tomam passe toda semana, né? Aguinha fluidificada, fazem o evangelho no lar, religiosamente. Mas não quer dizer que são mais saudáveis. Seguir a Deus é fazer essa distinção. É tomar muito cuidado com a forma que nós agimos. Não é só acreditar no Pai. Acreditar é a primeira tarefa. Vamos dizer que é o início da alfabetização. Tem um longo caminho, né, até o doutorado. Tem muita coisa para estudar. Então, legal, já deu o primeiro passo de confiar que o Pai está ali olhando por nós. Mas, então, aquele que vive a espiritualidade, quer dizer, cuida da sua divindade interna, tem mais saúde. Como é que é essa saúde? É uma saúde da alma. É uma saúde dos valores. O André Luiz conta um caso no livro Nosso Lar, muito interessante, que aparece, está vindo uma caravana, voltando para Nosso Lar, das zonas de sofrimento, estão trazendo enfermos para Nosso Lar, e chegou a hora de serem acolhidos, né? Mas esses enfermos, alguns estão em macas, e outros até que têm uma certa lucidez. E aí ele vai ajudar. Legal, né? Aí tem uma senhorinha que vem, olha, me ajuda, pedindo, né, ajuda para descer do meio de transporte da espiritualidade. E ele vai lá. Negando o conselho da espiritualidade, ele entra na curiosidade e começa a perguntar, conversar com ela. E ela fala que ela foi muito religiosa. Uma pessoa que sempre seguia as missas, até deixou paga muitas missas depois da morte dela. Muito legal. Desculpa, eu estou censurando, eu não estou tirando sarro, tá? Mas a questão é o seguinte, ela, na reencarnação dela, fala assim, mas eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Por que eu cheguei no mundo espiritual desse jeito? Né? Eu tinha uma fazenda, e lá nos meus escravos, bom, você sabe que até o padre falou para mim que realmente escravo é abaixo, é inferior mesmo. Eles estão no mundo para servir, porque quem quer trabalhar na lavoura? Então, olha só que interessante. Ela acreditava num Deus que ela criou na cabeça dela. Um Deus que separa as pessoas. Né? Infelizmente, a gente tem essas manchas na história, a época de escravidão, tantas épocas de escravidão, não só a época dos negros, que foi um retrocesso, né? Foi uma tragédia moral, ainda é. Mas tantas épocas de escravidão, onde o poder fala mais alto, não o amor. O que acontece com ela? Ela ainda está no condicionamento que ela serviu esse Deus e que ela estava sofrendo injustamente. Essa é a indiferença. Olha aí que perigo. Olha o perigo. Eu adquiro um pensamento
Eu dou vida a esse pensamento de tal maneira, eu elaboro essa ideia com tanta força, cristaliza e realmente, no final das contas, eu que sou a vítima. Então vamos lá. Aí André Luiz chega no mundo espiritual, né? Câncer no intestino. Por que ele desencarna? Ele desenvolveu um câncer no intestino. Vocês me desculpem que eu sou muito chata, tá? Os meus toques mentais, então eu sou repetitiva. Vamos lembrar o seguinte, ninguém adquire doença. Ninguém adquire doença, nem através de um acidente, hein? Nós desenvolvemos, está bem? Por mais que nós tenhamos vários tipos de tendências, possibilidades genéticas, nós estimulamos através de vários tipos de comportamento. Leviandade no campo da sífilis. Então, através das sequelas da vida promíscua, da contaminação, né, da sífilis, ele vai agravando e vai desenvolvendo uma série de perturbações que marcam de forma muito categórica o seu perispírito. Então, vejam, não é só o corpo somático. Quando nós partimos, nós levamos marcas. O nosso perispírito, ele não sente propriamente a dor como nós conhecemos na Terra, mas ele tem a memória do que é a dor. Ele tem a memória do que é a aflição. E quando ele se vê no ambiente pesado, espiritualmente carregado, com outros irmãos em sofrimento, ele perde total noção do que ele é e ele vibra muita dor. São as causas morais. Ser, aparentar e ser. Eu mostrar que eu sou uma pessoa fofinha é uma coisa. Eu ser fofinha, convive? É uma florzinha de pessoa, né? Indisciplina dos nossos sentimentos. Mas veja só, indisciplina dos sentimentos não é só porque eu tenho raiva, eu fico triste, né, eu sinto culpa, né, a prepotência de achar que eu não mereço sofrer porque eu fui tão boazinha. Todas as ilusões. É quando eu estimulo esse sofrimento nos outros, entende? Isso aqui que é indisciplina dos sentimentos. Do meu jeito de ser, eu estimulo sofrimento, sentimentos contraditórios no outro. Aí, o doutor Henrique de Luna, que ele acompanha André Luiz nessa tomada, né? Porque quando ele volta, ele era médico sanitarista na Terra. Quando ele volta para a espiritualidade, ele não volta usando seus conhecimentos da técnica científica convencional. Ele passa tudo de novo, ele vai aprender, ele vai estagiar, e tem que ter humildade, né? Então, o médico de Luna fala que muito da doença que ele desenvolveu, né, entrou um agente mórbido no corpo dele e desenvolveu, encontrou campo propício para se manifestar e continuar a doença. Olha que legal. Foi por causa do temperamento no mundo. Exasperado e sombrio. Distante da temperança e da fraternidade. Foram responsáveis por captar forças, energias negativas ao longo dos anos, vindos daqueles que ofendera. Alguém tem corpo fechado? A gente escuta, né? Algumas pessoas, não, eu tenho corpo fechado. Não temos. Todos nós estamos passíveis do mesmo sofrimento. E a medida é justa. Aquele com ferro fere, com ferro ainda será ferido, porque a gente ainda está vivendo tempos de provas e expiações. Então, se nós fomos duros, se nós praticamos situações, é por isso que hoje a vida está sendo dura com a gente. Se a gente está encontrando tanta pessoa egoísta, tanta pessoa animalizada, pode ter certeza que é um espelho daquilo que a gente viveu. Por isso que cada vez que a gente tem a paciência, não é concordar. Paciência não é se subjugar à violência. A gente tem que entender isso também dentro da religiosidade. Aceitar o comportamento não é concordar com ele e não é se submeter a ele. É não se contaminar pela violência que a gente engole. Lembra a expressão engolir sapo? Então vejam, Yara, mas vem cá, se uma pessoa pensa em mim com muita raiva e eu nem fiz nada para ela,
Bom, aí a gente já está aí questionando se a gente não fez mesmo. Mas vamos levar na condição de que a gente não fez nada para essa pessoa? Muitas vezes ela está projetando em nós algo que ela gostaria de ser ou algo que ela não fez. Então, se a gente realmente está com a consciência limpa, a projeção desses pensamentos não vai encontrar campo mórbido nas nossas células, que é uma verdadeira entidade viva, e não vai se alojar ali e se instalar com patologias. Agora, se a minha mente está ocupada na ressonância vibratória da menos-valia, da irritabilidade, aí, olha só, eu recebo um passe às avessas. Não é um passe às avessas, gente? Receber um passe gostosinho, né? Um reiki, né? Uma transfusão de energia amorosa, um abraço, né? É hoje o dia do abraço? Agora, receber um abraço de espinho. Então, vejam, ele não percebeu o quanto que ele foi duro. Até o filme narra um pouco, todas as vezes que ele ia atender, sem paciência. Ele ia atender as pessoas assim, forçado. Muitas e muitas vezes ele fez caridade porque a secretária dele, olha, atende só mais este. Então o diagnóstico que o De Luna fala para ele, né, é um diagnóstico moral. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Yara, mas se tem alguém que está bravo comigo, porque queria que eu fizesse uma coisa que eu não queria fazer. Por exemplo, então eu me separo do meu marido, eu cheguei à conclusão que esse casamento já cumpriu o que tinha que cumprir, ele está ficando tão tóxico que eu estou adoecendo, não estou conseguindo levar adiante, embora a gente tenha que sempre lutar. O meu marido vai ficar bravo comigo, não vai? Yara, você está separando dele. Ele tem o direito de ficar bravo, mas eu também tenho o direito de me separar. Então vamos tomar muito cuidado, porque o ficar bravo, porque eu quero que seja do meu jeito, é uma coisa. Ficar bravo, porque de fato eu estou machucando, é outra. No exercício do meu livre-arbítrio, não medindo todas as responsabilidades, medindo todos os passos, eu ter o direito de seguir, ir embora, e o outro ficar magoado, é dele, não é meu. Complicado, né? Então, aqui, ó, não se atenha a isso. É quantas e quantas vezes a gente foi estúpido com alguém e não percebeu. Na fila do banco. Lugar... Coitado dos irmãos que trabalham no banco. Lugar lindo, né? Como é incrível a energia, né? Quantas mães foram xingadas ali. Então, a conduta moral, aliada ao consumo de álcool, alimentos em excesso, vida sexual sem o mínimo de equilíbrio, a leviandade, levou a um suicídio involuntário. Então, ele realmente desencarna. Isso é um grande choque para ele. Como assim? Ele escutava os espíritos gritando no ouvido dele, suicida, suicida, mas eu não fui um suicida. Eu trabalhei pela vida, eu fui médico. Suicida porque involuntariamente a gente massacrou nosso corpo, massacrou nossa vida. Quantas vezes deixava a própria casa, a família, a esposa, os filhos, para estar lá naquelas horas a mais. Aí a gente pensa, né? Será que a gente faz isso também? Quantas vezes a gente tem dificuldade de voltar para casa? Eu não sei quantas vezes já escutei isso. Olha, eu estou com dificuldade de voltar. Por que será? Que insatisfação se infiltrou ali dentro do nosso lar, que a gente está ficando tão recalcitrante, né? De estar com os nossos, com aqueles que a gente escolheu viver. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos do ontem. É muito fácil a gente falar, é karma de outras vidas. E muitas coisas são. Mas o que a gente faz hoje? Porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal,
melhoramos ou agravamos a nossa situação. Reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o nosso destino. Eu gosto muito do Jung, né? Eu sou psicóloga com especialidade analítica, né? Quando eu não olho a minha sombra, quando eu não presto atenção exatamente naquilo que me leva ao sofrimento ou a praticar o sofrimento, muitas vezes eu vou dizer que aquilo foi o meu destino, que estava escrito. Será que estava escrito? Ou eu fiquei tão cega sobre eu mesma, sobre as minhas tendências, passei tanto tempo criticando a vida e as pessoas, que eu não olhei para mim. E aquilo se torna, então, algo que eu vou viver. Então é isso a nossa vida, é o agora também. Nós temos muitas memórias, todos os tipos de memórias que a gente pode imaginar. Mas o quanto que essa memória precisa ser transformada, reprogramada na atitude de agora. Tem gente que ama demais, ama de menos. Estava conversando hoje de manhã com uma pessoa e dizendo assim, poxa, na história familiar, toda vez que a gente vai vendo as mulheres, então a mulher, minha avó veio lá do sertão do Nordeste, uma vida muito árida, muito dura, né? Enquanto o meu avô, vamos ficando aqui mesmo, ela, não, vamos lutar, vamos melhorar a condição de vida, vamos trabalhar, e ele lá, enquanto um lutava, o outro esperava. Um lutava, o outro esperava. Será que tem que ser assim? Né? Será que a gente vai ter sempre estar lutando, ou tem hora que a gente também tem que esperar? Né? Tem hora que eu tenho que relaxar e curtir a vida, mas tem hora que eu tenho que falar, espera, Yara, já deu tempo, está na hora de recuperar. Esse é um time que é individual. Isso faz parte do nosso processo de individuação, de nos tornar aquilo que a gente veio tornar na reencarnação. A gente não veio ao acaso, a gente veio com um propósito muito importante, muito sério. Por isso, olha só, nuvens de testemunhas. É um pensamento de Paulo de Tarso. Ele falava que em torno da gente tem uma nuvem de coisas, de pessoas, de pensamentos, de emoções. A gente não vive sozinho, a gente está sempre se conectando. E a gente já falou bastante desse ambiente espiritual. Um tempo atrás, perguntaram sobre a questão da vampirização dentro do motel. Então, a gente não deve entrar no motel? Não vou falar isso. Mas a gente tem que lembrar que o ambiente se faz pela intenção do ambiente. Né? Tem muitas pessoas que vão para o motel para festejar o relacionamento, o casamento, o namoro. Ok, bom. Mas muitas pessoas estão ali com vários tipos de vícios, vários tipos de perturbações. Se eu estou vivendo uma instabilidade emocional, minha mediunidade está eclodindo, né? Eu estou sentindo, eu tenho que entender que eu vou entrar nesse ambiente, e eu vou entrar num oceano de informações que nem sempre eu vou dar conta. E eu posso sair com um pouquinho, né? Essas larvas psíquicas que vão formar o que a gente conhece de patogênese na nossa vida material. Né? Os nossos vírus, as nossas bactérias, os nossos fungos, são ações que vão tomando vida, vão criando um automatismo e realmente vão tomar conta da gente. O vírus é uma entidade muito interessante, né? Ele é a prova, né, de que não tem uma mente pensante, tem uma vibração pensante ali. E são as viciações de personalidade de nós encarnados. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu não merecia tantos problemas aqui no Brasil, eu não merecia estar morando aqui. Olha, com certeza é a minha última reencarnação. Eu também escuto, eu dou risada. Às vezes eu não posso rir junto com a pessoa. A gente já entendeu que não. Nós estamos ajudando ou prejudicando uma coisa que é um sistema que a gente faz parte. A gente pode começar a pensar diferente daquilo que é o tumulto, daquilo que é a baderna, daquilo que é o errado. Mas não quer dizer que se a gente tivesse o poder nas mãos, a gente estaria fazendo melhor. Então, as vibrações, as variações da nossa personalidade grupal, inconsciente coletivo, atuam. E tem uma força tão poderosa que destrói e constrói.
e destrói e constrói. Isso é ação kármica. E os casos de obsessão mais complexos de serem erradicados são justamente aqueles em que, entre vítima e algoz, estabelece uma interdependência psíquica. Carlos Bacelli, né? O que é essa interdependência psíquica? Então, se hoje eu adoto a postura de algoz, daquele que machuca, não estou prestando atenção, lembra que o meu inconsciente é vivo, criativo e dinâmico. Eu não percebo essa força, mas ele está atuando o tempo todo. E é através do inconsciente que eu sinto a atração. Muitas das nossas relações de amizade, de relacionamento, de trabalho, na vida, até as questões mais pesadas, não é a nossa consciência imediata que escolhe. A gente não fala assim, nossa, não sei por que me apaixonei. Então é o nosso inconsciente, que às vezes, adornado de sofrimento, escolhe uma vítima. Maluco, né? Então, por isso, o perdão é uma necessidade. O perdão é a maior limpeza da alma. É onde equipara o inconsciente com a consciência. É onde não tem mais segredos nem para mim mesma. E aí a espiritualidade fala assim. Quem se alicia ao espiritismo é compelido naturalmente a iniciar o processo da própria transformação moral. E aí eu pergunto, está frequentando ou está realizando? Está rezando ou está se modificando? Hipocrisia a gente pode ser. A gente pode mentir para a gente mesmo. Mas o que eu estou buscando realmente? Eu estou buscando um Deus onde eu quero que Ele me salve dos temores. Eu quero um Deus que me proteja do sofrimento. Ou eu quero um Deus que me eduque para ser um ser humano melhor. Eu peço facilidades, confortos, né? Eu entro em contato com a espiritualidade, recebo um conselho e falo, que legal, e esqueço 3 segundos depois. Ou eu tomo aquilo como uma oportunidade de refazer conceitos e me melhoro. Por isso que a vida está sempre, toda esquina da nossa vida está assim, ou pela dor ou pelo amor. O amor é o conhecimento das coisas, né? O amor não é só um sentimento que a gente nutre para alguém. O amor também é um sentimento pela vida. Estar apaixonado pela vida. E não viver tão pouco, né? Tão mesquinhamente, tão temerariamente. Né? Eu saio de casa, aí meu coração começa a acelerar, eu começo a ter pânico. O que está acontecendo comigo? Né? Eu penso em voltar ao meu trabalho, que eu estou afastada. Aí só de chegar na esquina do meu trabalho, começo a passar mal. Parece que eu vou infartar. O que está acontecendo comigo? Então, gente, a gente tem contaminações que precisam limpeza. E essa limpeza não adianta só pedir a Deus que nos ajude. É necessário dar um campo propício para esse Deus, que é tão bom, possa entrar e nos ajudar. Fecha teu olho. Pessoal que está em casa, fecha teu olho. E hoje, nós não vamos pedir para a gente, não. Vamos fazer o nosso encerramento pedindo pelos nossos inimigos. Vamos hoje vibrar, lembrar daqueles que, porventura, mesmo que a gente não lembre, pela nossa indiferença moral, que a gente já tem ofendido. Essas presenças que se fazem na nossa vida e alteram o nosso humor, trazem adoecimento para o nosso corpo, instabilidade para as nossas vidas, de várias formas. Então vamos lembrar com carinho daqueles que a gente prejudicou em algum momento. Sem vergonha, sem orgulho. E não para que a gente se veja livre do mal, mas de coração leve, que a gente peça perdão. Perdão na proposta da mudança de conduta, de ficarmos mais atentos, ficarmos mais vigilantes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz.
se colocando sempre no exercício da empatia. Então vamos agradecer a nossa noite, agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha. Vamos levar essa energia para os nossos lares, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Chegamos então a mais um final de evangelho, né? Que a gente sempre se assusta com a velocidade do tempo. Então, pedindo mais uma vez a grande luz da vida, que a gente possa ter uma semana iluminada, cheia de possibilidades de crescimento. Graças a Deus. Boa noite a todos.